Ela tinha 42 anos quando começou a perceber que alguma coisa dentro dela estava ficando silenciosa demais. A vida seguia acontecendo, os compromissos, o trabalho, os filhos, as demandas que nunca terminavam. Por fora, parecia uma mulher absolutamente funcional, mas existia uma distância crescente entre ela e a própria presença. Ela começou a notar isso nas fotos. Em quase todas, sentia uma espécie de desconexão, como se estivesse sempre tentando parecer confortável, sem realmente estar confortável. Às vezes apagava as imagens imediatamente, outras vezes passava longos minutos procurando defeitos. O rosto incomodava, o corpo incomodava, o envelhecimento começou a ganhar um peso desproporcional. Mas no fundo, ela sabia, aquilo não tinha começado na aparência. Existia uma sensação mais antiga ali, sabe? Uma sensação de inadequação difícil de dar nome. Ela percebeu que passava grande parte da vida tentando não incomodar, tentando corresponder, tentando sustentar versões de si que aprendeu a construir para continuar pertencendo. E isso começou a cansar profundamente ela. Porque chega um momento em que o corpo começa a cobrar o afastamento de si. Eu penso muito nisso, porque depois de mais de 20 anos trabalhando com fotografia e nos últimos anos com escuta humana e autoimagem, eu comecei a perceber uma coisa muito clara: quase ninguém se olha de forma neutra. As pessoas se olham atravessadas pela própria história. E talvez uma das maiores confusões do nosso tempo seja acreditar que a autoimagem nasce da aparência. Ela nasce muito antes. Na psicanálise existe uma ideia muito importante: o ser humano começa a construir percepção de si através da relação. Muito antes do espelho vem o olhar do outro. Winnicott dizia que o bebê primeiro se encontra na expressão da mãe. E o Lacan falava sobre o estágio do espelho como um momento decisivo da formação do eu. Douto defendia que o corpo da criança compreende o ambiente emocional antes mesmo da linguagem organizada. Isso muda completamente a maneira de entender a própria identidade, porque ninguém nasce se sentindo, inadequado. Essa percepção, ela é construída ao longo da nossa vida. Ela vai acontecendo nos ambientes, acontecendo nas relações, nos silêncios, na forma como fomos recebidos emocionalmente. Quantas pessoas cresceram sendo submetidas a críticas constantes por comparação, por amor condicionado ao desempenho, por ambientes onde emoção era confundida com fraqueza ou onde existir espontaneamente não parecia ser seguro. O corpo aprende tudo isso. E o mais interessante disso, ele continua reproduzindo esses aprendizados mesmo depois que a infância termina. E por isso existem pessoas que recebem elogio e não conseguem acreditar. Pessoas que entram num ambiente e imediatamente sentem que incomodam. Pessoas que passam anos tentando merecer pertencimento, muitas vezes sem perceber que estão tentando corrigir uma sensação antiga de rejeição. E quando eu olho para o momento em que estamos vivendo, isso se intensifica ainda mais, porque hoje existe uma pressão permanente de performance o tempo todo. Não basta você existir, é preciso parecer feliz, parecer interessante, ser interessante, desejável, produtivo, resolvido emocionalmente. As redes sociais transformaram a imagem em linguagem social contínua. A todo momento somos invadidos por referências de corpo, de comportamento, de sucesso, de juventude e de validação. O problema é que o excesso de imagem também produz distanciamento interno. Quanto mais a pessoa tenta corresponder a uma expectativa externa, mais difícil pode ficar perceber a própria verdade emocional. Eu não estou falando de verdade como uma identidade fixa, porque o ser humano não é fixo. Eu estou falando aqui da capacidade de reconhecer aquilo que é genuíno dentro da própria experiência, porque existe uma diferença enorme entre adaptação saudável e o abandono de si. Eu vi isso durante anos fotografando pessoas. Vi mulheres lindas se sentindo invisíveis. Vi homens completamente desconectados do próprio corpo. Vi pessoas tentando controlar a própria imagem, enquanto internamente existia um esgotamento profundo. E foi observando esses movimentos que minha relação com a fotografia começou a mudar. Ela deixou de ser apenas estética, virou linguagem emocional, virou escuta, virou investigação humana.
Eu comecei a entender a imagem como um território de memória, porque toda imagem carrega camadas, história, contexto, experiência e ausência também. Desejo, proteção, sobrevivência, e isso transformou completamente a maneira como eu conduzo o meu trabalho hoje. Quando eu falo de autoimagem, eu não estou aqui falando de aparência, como eu disse anteriormente. Eu estou falando da maneira como alguém aprendeu a existir diante do mundo. Eu estou falando também da forma como uma pessoa ocupa seu próprio espaço. Eu estou falando também da liberdade ou da dificuldade de sustentar a própria presença, da relação com o pertencimento, da relação com o afeto, da relação com o próprio corpo. Eu acho que é hora de começar a perceber que o jeito como nos enxergamos não nasceu originalmente em nós. E eu estou aqui para te provocar essas perguntas. Será que essa maneira como eu me vejo hoje realmente nasceu em mim? Ou foi construída pelos ambientes emocionais que eu pertenci ao longo da vida? Porque quando muda o jeito que alguém se vê, muda também a maneira como essa pessoa vive a própria existência, a própria experiência da vida. Bom, se esse conteúdo fez sentido para você, me acompanhe aqui. E aqui eu vou falar sobre autoimagem, fotografia, fotografia terapêutica, corpo, identidade, desenvolvimento humano, sempre a partir da arte, da imagem e da vida como ela realmente acontece. Até mais.